Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Metodologia do Trabalho Acadêmico, que é um curso muito importante dentro do ITQ e da MQCC para a sua formação acadêmica. Por que tem que ter essa matéria? Porque o nosso curso é um curso livre em teologia e essa matéria vem instrumentalizar você para que você possa depois gerar créditos para ser um bacharel em teologia. Então vai possibilitar a complementação teológica ao bacharelado. A partir de agora você é um acadêmico. E quem é um acadêmico? É um estudante, um pesquisador iniciante. Por isso, você precisa ser instrumentalizado e capacitado para desenvolver a pesquisa e elaborar trabalhos de acordo com o perfil necessário à educação que visa o ensino superior. Vamos para o capítulo 1. São 5 capítulos na nossa apostila. Então, o primeiro capítulo vai falar especificamente da metodologia do trabalho acadêmico. É um instrumento para você conseguir produzir trabalhos acadêmicos e científicos que serão solicitados nas disciplinas do curso. Como você vai fazer um curso presencial, algumas matérias apenas, você vai fazer o paper, que é um dos trabalhos que você vai aprender nessa matéria. Nas matérias à distância, se você está fazendo MQCC ou ITQ à distância, para todas as matérias à distância, você vai ter que fazer o paper e essa matéria vem te instrumentalizar para isso. Nós vamos conceituar o que é pesquisa e por que pesquisar, qual a importância dessa pesquisa e qual é o jeito certo de fazer essa pesquisa. Vamos identificar o que é método, o que é ciência, quais são os níveis de pesquisa, vamos conhecer as normas ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para produzirmos algo cientificamente, com a linguagem, com a formatação correta. Quais as funções e aplicações, e identificar a estrutura de trabalhos acadêmicos, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Isso no decorrer de toda a disciplina nós vamos estar tratando. Observar e avaliar a capacidade reflexiva de você, acadêmico, através da expressão escrita ou da oralidade. Então essa matéria vem para te fortalecer, para que você consiga fazer bem feito os trabalhos do ITQ. Quais são as características de uma produção científica? O que torna ela boa no meio acadêmico? A autenticidade. Existem vários tipos de produção científica. O TCC, a monografia, dissertação, tese, artigos de periódicos e eventos científicos e de comunicação científica. Nós temos que ter cuidados e recursos para produzir de maneira correta. Então, o que é ciência? Como que ela evolui? Porque dentro de uma disciplina teológica eu tenho que usar esses métodos científicos para que aquilo que você produzir seja de valor para novos pesquisadores que virão depois de você. É muito importante que você faça os trabalhos dentro da norma para produzir teologicamente artigos, papers, resenhas de maneira correta para que outros possam pesquisar, inclusive, o que você produzir. A ciência, o que é? É o conhecimento de maneira prática e sistemática. A aquisição de conhecimento baseado num método científico organizado e metódico de pesquisa, por isso da imagem. Você seleciona o tema e vai ampliando o seu conhecimento. O que é o conhecimento? É o estado ou condição de compreender, entendimento, domínio, competência e sabedoria, de acordo com o dicionário. É o acúmulo de informações de cunho intelectual, com o domínio, seja ele teórico ou prático, acerca de um assunto científico ou não. O Oliveira Neto
que nos dá essa definição de ciência, é um dos grandes estudiosos da metodologia do trabalho acadêmico. E conhecimento também é o resultado de uma investigação científica, ou seja, o conhecimento apurado sobre determinado assunto através de estudos e pesquisas. Quais são os tipos de conhecimento? Existem 6 tipos de conhecimento e nós vamos falar rapidamente sobre eles. O conhecimento popular, científico, o filosófico, religioso, artístico e técnico. Vamos descobrir quais são eles? O popular, né, é também conhecido como conhecimento empírico. São as opiniões de pessoas, o que eles pensam, suas experiências e vivências. Normalmente não podem ser comprovados. Por exemplo, leite com manga faz mal, não pode misturar. É um conhecimento popular, mas não é comprovado cientificamente. Mulher de dieta não pode lavar a cabeça. São coisas da tradição oral que o povo traz, mas que não é comprovado cientificamente. É o conhecimento popular. E o conhecimento científico, qual é? É aquele que resulta de uma investigação metódica e sistemática dos fatos, fomentando uma análise apurada das causas pelas quais aquele determinado fato acontece, através da prática da experimentação. Resulta geralmente em leis válidas universalmente para todos os similares, como por exemplo, a lei da gravidade. Qualquer objeto que você jogar para cima, ele vai ser atraído ao solo devido à lei da gravidade. Ou seja, resulta uma lei geral, sempre vai ser assim. Qualquer coisa que se você estiver na atmosfera terrestre jogar para cima, ela vai ser atraída para o solo. Só vai mudar essa lei quando você sair desse ambiente e mudar todas as variáveis. Aí ela muda. Caso contrário, ela é universal para todos os similares. E o conhecimento filosófico? É aquele embasado no idealismo e materialismo, originados respectivamente no pensamento de Platão e de Aristóteles, lá na antiga Grécia. A racionalidade é o método usado na construção desse tipo de conhecimento, predominando o processo dedutivo que precede experiência. Não requer comprovação experimental, não dá para jogar para cima e ele ser atraído. Sempre vai ter apenas uma coerência lógica, usando o raciocínio. Como, por exemplo, só sei que nada sei. Pela árvore se conhece os frutos. E o conhecimento religioso, que é aquele que nós estamos inseridos e eu acredito que você vai estar produzindo, né? É o conhecimento partindo do princípio que as verdades compreendidas são infalíveis, pois se tratam de revelações divinas. Para nós, evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então as revelações ali são de Deus para nós e elas são infalíveis. Então nós vamos criar uma linha de estudo dentro dessas verdades infalíveis para nós. Na teologia existe o ramo da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Você pega um assunto e, de acordo com toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia e aqueles que para nós também são válidos, juntados à Bíblia, né, estudos de homens de Deus, bons livros teológicos, embasados na Bíblia, vão produzir um conhecimento específico sobre um assunto. Por exemplo, pneumatologia, pneumo, espírito, logia, estudo, o estudo do Espírito Santo. Então, dentro da Bíblia, você vai pegar Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo e colocar de maneira organizada, ordenada, produzindo um saber científico. Podemos, né, usar bons livros, inclusive outros antigos de teologia sistemática ou tratados teológicos sobre o assunto que vão enriquecer o nosso estudo. Escatologia, escato as últimas coisas, logia, estudo, o estudo das últimas coisas, da mesma maneira, de Gênesis a Apocalipse, mais tratados teológicos, com bons autores, confiáveis,
podem embasar o nosso conhecimento. E o conhecimento artístico, né? Enfatiza a intuição, aquilo que vai produzir as emoções. Privilegia o sentir e não o pensar. Olha a figura, o gatinho está sentindo o movimento da música. A preocupação não se dá com o tema, mas com a forma de tratá-lo. Então, as músicas, as obras literárias, as obras plásticas, tudo isso está dentro do conhecimento artístico. E por último, o conhecimento técnico, que provém da razão, principalmente da construção do conhecimento de como realizar algo. Método, passo 1, passo 2, passo 3, para se chegar a um determinado resultado. E os meios para que isso ocorra. Está na base da profissionalização, nas linhas de produção e de montagem. Os cursos técnicos profissionalizantes que dão passo a passo produzem o conhecimento teórico. Metodologia, essa matéria está parecendo meio complicada, mas ao acadêmico é preciso que haja conhecimento em profundidade sobre a área que você pretende abordar. No nosso caso, a teologia. Estende-se assuntos que sejam pertinentes à nossa pesquisa. A metodologia, qual é a definição? O que é? É um conjunto de métodos, princípios e regras de uma pesquisa. Dentro do nosso estudo, existe uma palavrinha muito importante chamada ética. Nós vamos pesquisar, nós vamos produzir um determinado tipo de conhecimento. Então é necessário que haja ética, assegurando que ninguém seja prejudicado ou sofra consequências adversas devido às nossas atividades de pesquisa. Então, nós não podemos usar de fraude ou de engano, muito mais como servos de Deus. Também não podemos prometer sigilo. Fizemos uma pesquisa de campo, né? E de repente falamos, olha, o nome de ninguém vai ser revelado, você vai ficar no anonimato, é só para eu poder produzir o meu artigo, e depois você muda de ideia e coloca o nome e expõe a pessoa. Isso não pode acontecer. Então, quando você for produzir o seu trabalho, tenha ética, seja uma pessoa ética. Quais são os tipos de método que nós podemos usar para desenvolver a nossa pesquisa? Vamos lá, estamos no finalzinho da nossa primeira aula. Primeiro tipo de método é o método indutivo, que parte de fatos para conclusões genéricas, do mínimo para o todo, do micro para o macro. Também temos o método dedutivo, que parte de enunciados gerais, dispostos em ordem com premissas de um raciocínio, para chegar a uma conclusão particular. Eu pego uma ideia geral e dessa ideia eu chego numa conclusão particular. Temos o método hipotético-dedutivo, que parte da percepção de uma falha, de um problema acerca de algo e formulamos hipóteses. E por inferências dedutivas, testa a predição de fenômenos abrangidos pela hipótese. Então eu vou escolher um problema, algo sobre o que eu quero falar, e através de inferências dedutivas eu vou tentar explicar uma possível solução para esse problema. Também temos o método dialético, que é o aprofundamento de fenômenos através de sua ação recíproca, sugerindo um conjunto de perguntas e respostas, diálogos entre o tema e o pesquisador, aquilo que eu estou escrevendo e o que eu penso sobre o assunto. E o último, e não menos importante, é o método fenomenológico. Ele não deduz nem induz. Ele descreve a experiência tal qual ela é. Faz-se a experimentação e se relata ipsis literis, o que realmente aconteceu. Na próxima aula, eu espero você para continuar essa disciplina de metodologia do trabalho acadêmico.